Você sabe qual a função de um vereador? Hoje a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Legislar e fiscalizar. Essas são as duas principais funções de um vereador. E direto ao ponto. Legislar. Eu imagino que você já tenha ouvido que essa palavra está ligada à criação de leis, não é mesmo? E essa resposta está em parte certa. O vereador ele tem a função, sim, de propor projetos de lei, mas não é só essa a função que ele tem. Ele também participa das votações que vão aprovar ou rejeitar projetos de leis novas, fazer emendas e revogar leis antigas, propor alterações nos textos, enfim. São várias etapas que podem ser executadas nesse processo que a gente não pode falar que é só a criação de leis. Então, o vereador precisa ter um profundo conhecimento sobre esse processo legislativo para que ele tenha propriedade na hora de debater e se posicionar sobre qualquer assunto. E é claro, ele também tem que sugerir as leis. E aqui é muito importante a gente ficar atento a um detalhe. Mais importante do que aprovar várias leis é apresentar as leis corretas e que realmente fazem a diferença na vida da população. Os projetos de lei devem ser feitos levando em consideração as necessidades das pessoas, o sentimento delas. Então, para isso, é fundamental que o vereador esteja próximo às pessoas, passando por todos os bairros, identificando quais políticas estão em falta e propondo soluções para isso. Então vamos olhar de forma prática algumas leis que podem sim fazer a diferença no dia a dia. Em algumas cidades existe uma lei que permite que mulheres parem fora do ponto, especialmente no período da noite e da madrugada. Essa é uma solução que visa reduzir assaltos e qualquer tentativa de violência contra as mulheres. É claro que essa solução ela não resolve todo o problema. É um paliativo, ela diminui um risco e pode preservar sim a integridade de algumas mulheres. Então, é uma lei que não vai ter um impacto no orçamento, não vai atrapalhar o trânsito por se tratar de uma medida no período noturno e que pode dar uma sensação de segurança maior. A mulher vai descer mais perto da casa dela e vai ficar menos tempo exposta andando na rua. Outra lei muito interessante é o gabinete itinerante. Essa medida faz com que prefeitos ou vereadores eles possam montar em praças ou em trailers um gabinete para que eles trabalhem um dia perto de uma realidade que eles não estão convivendo sempre. Eles podem ouvir a população, eles podem conversar com as pessoas, entender qual é essa necessidade e também dar um exemplo, mostrar para as pessoas que eles estão trabalhando e que os curiosos, aqueles que não entendem, saibam como é o dia a dia de um vereador. Um outro exemplo muito importante é a reforma administrativa. Como eu falei no último vídeo, São Vicente tem assessores de vereadores que ganham o dobro do que seus chefes. Isso é bizarro, absurdo, e uma proposta de lei, de resolução nesse caso, que mudasse estrutura organizacional da Câmara, teria um impacto muito positivo no orçamento e uma sensação maior de moralidade da Câmara Municipal de São Vicente. Bom, como eu falei de leis que são interessantes, a gente também precisa falar das leis que são irrelevantes. É muito comum em todo o Brasil, e aqui em São Vicente não é diferente, uma prática muito comum e a maior quantidade de projetos de lei apresentados abordarem temas como criação de datas, alteração de nomes de ruas, criação de títulos honorários para cidadãos, e isso na prática não faz nenhuma diferença no dia a dia das pessoas, é mais para mostrar que eles estão fazendo trabalho, que eles estão fazendo alguma coisa, mas que na prática não tem eficiência nenhuma. Então, amarrando tudo isso, é muito importante que os vereadores saibam o que é e o que não é importante e sempre apresentem projetos de leis relevantes. Como eu falei antes, o processo legislativo ele acaba sendo bem complexo, bem específico, e eu pretendo fazer um outro vídeo lá na frente para explicar um pouquinho melhor todas essas etapas. Mas é importante recordar, o vereador precisa também ter sensibilidade, entender todas as etapas e esses meandros para saber qual é o melhor momento para ele sugerir uma alteração, para ele propor uma mudança naquilo que está sendo discutido.
Agora vamos falar do papel fiscalizador do vereador. Você deve estar se perguntando, mas o que é que ele tem que fiscalizar? Olha, eu digo que praticamente tudo da gestão pública. Ele tem que fiscalizar todas as ações do Poder Executivo e garantir que as leis estão sendo cumpridas, que as políticas públicas estão sendo executadas e que aquilo que foi colocado no orçamento do município está sendo cumprido. O que tem que ser gasto está sendo gasto de forma correta, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Então é importante o vereador viver o dia a dia da cidade, visitar obras, equipamentos públicos, creches, postos de saúde, hospitais, entender como está sendo o atendimento à população e aí apontar para o prefeito quais são as falhas que estão ocorrendo e solicitar as devidas providências. Talvez esse seja o principal papel do vereador e ele está há muito tempo sem ser executado na cidade. Há um alinhamento muito grande entre vereadores e prefeitos e esse papel fiscalizador está praticamente morto. É claro que qualquer cidadão pode fazer esse papel, mas o vereador tem muitos diferenciais, ele tem toda uma estrutura que o protege e que permite fazer esses apontamentos sem correr nenhum tipo de risco. Em primeiro lugar, o cargo dele não está em perigo por ele denunciar um problema. Ele tem a proteção de que os 4 anos de mandato ele vai cumprir, a não ser que ele cometa crimes ou algum outro procedimento previsto no regimento interno da Câmara. Além disso, o vereador tem pessoas que trabalham para ele e que podem ajudar nesse papel fiscalizador e de produzir documentos para cobrar a prefeitura. E o vereador também tem inviolabilidade sobre suas opiniões. Meu Deus, que palavra é essa? Ele não pode ser punido pelas opiniões, pelas palavras, pelos votos e pelas ideias que ele tem dentro do município. Claro que existe limites, se ele tiver discurso de ódio, se ele tiver um comportamento inadequado com o decoro parlamentar, ele pode sim sofrer as punições para isso. Mas em linhas gerais, ele é livre para falar o que ele pensa e ele está protegido porque o cargo tem essa proteção. Ou seja, o vereador tem um papel fundamental para fiscalizar as ações da prefeitura e garantir que os serviços sejam entregues com qualidade para a população. É isso. Esse é o básico para que você entenda as duas principais funções de um vereador. Teremos outros vídeos mais para frente falando outras ações que os vereadores podem e devem ter e outros atos que eles não deveriam nunca cometer, mas infelizmente é uma prática bem recorrente. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva e compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.